Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual do União Espírita Maria de Nazaré, que está esse mês comemorando seu 97º aniversário. Eu me chamo Priscila Monteiro, sou trabalhadora do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Fico muito feliz de poder estar novamente aqui contribuindo com mais alguns ensinamentos, mais algumas reflexões nessa casa que tem feito um trabalho maravilhoso, inclusive nesse tempo, né, apesar da pandemia, de manter viva, de manter acesa a divulgação da palavra da doutrina espírita. E não é para qualquer instituição, né, chegar aí a 97 anos de existência. Uma casa quase centenária que com certeza já acolheu, já recebeu e já iluminou muitas consciências durante todos esses anos. Então, deixo também o meu abraço fraterno a todos que fazem parte da União Espírita Maria de Nazaré e desejo, né, que venham ainda mais anos e que ela possa seguir cada vez mais firme e forte nesse trabalho na seara do bem. E para que a gente possa falar um pouco hoje, né, trocar algumas reflexões, foi proposto o tema paciência e fé na atualidade. Mas antes da gente entrar efetivamente no tema, eu gostaria de pedir para que pudéssemos, né, nos concentrar um pouco para entrar na sintonia do alto, fazer a nossa prece inicial e aí sim começar as nossas reflexões de hoje. Senhor Jesus, Divino Mestre, Maria de Nazaré, Mãe de todas nós, pedimos iluminação, discernimento, paciência, fé, diante desses tempos que têm sido tão desafiadores. Que aqueles encarnados e desencarnados estejam precisando de auxílio, de amparo, possam encontrar, através das reflexões que vamos trazer hoje, o que buscam. E que possamos também sair mais fortalecidos, mais entendidos e efetivamente desempenhando a fé e a paciência no nosso dia a dia. Com essas palavras, te pedimos para dar início a mais uma palestra doutrinária nesta noite. Assim seja. Então, meus irmãos, como falei para vocês, nós vamos trazer aí o tema hoje, paciência e fé na atualidade. E aí eu trouxe esse subtema, né, que seria a coragem da fé, que é um dos tópicos, né, que está lá no Evangelho, que eu acho que faz todo sentido a gente resgatar aqui também hoje. Não foi um tema muito simples, né, em pensar, em como falar, em como trazer para vocês, até porque quando a gente pensa nos dias atuais, a gente encontra tantos desafios, a gente encontra um cenário, né, tão único, que é esse cenário de pandemia que ainda vivenciamos, aonde tivemos tantas perdas, infelizmente, tantas pessoas que encerraram a sua encarnação presente através dessa pandemia, tantas famílias que acabaram sendo partidas por conta de toda essa situação. E é claro que tudo isso nos comove imensamente e nos traz também muitas ansiedades, muitas apreensões, e é natural que diante de um momento tão peculiar como esse, a gente não consiga vislumbrar, né, um fio de esperança, a gente tenha dificuldade em exercitar a nossa fé, a gente não consiga perceber muito bem até que ponto é possível vivenciar a paciência. Então esse é um desafio que eu vou trazer hoje aqui, que é como a gente pode
resgatar um pouco desses conceitos e buscar trazer eles de uma forma mais firme e mais forte para a nossa vivência atual, apesar de todas as situações pelas quais estamos passando nesse momento. Afinal de contas, precisamos lembrar que o Espiritismo é uma doutrina de consolação. É o Consolador prometido, né, que foi já dito lá atrás pelo Cristo, e é realmente dentro dos seus ensinamentos que a gente consegue entender que a vida é muito mais do que esse momento, muitas vezes tão curto que nós temos na vivência presente, mas é toda uma eternidade e, consequentemente, é toda uma junção, uma conexão de vidas, de interações, de experiências que nós já tivemos e que nós ainda iremos ter. Então, espero que as reflexões que a gente faça aqui hoje, elas não sejam, na verdade, uma resposta absoluta para nada, mas elas possam ficar como sementes na mente de vocês, para que vocês possam se questionar mais a respeito, porque afinal de contas, a fé, ela deve ser sempre raciocinada, né? E a gente precisa, dentro do espiritismo, a gente tem isso muito forte, sempre questioná-la, sempre criticá-la, sempre buscar entendê-la. E é isso que a gente vai buscar fazer aqui hoje. Então, para começar, eu quis trazer aqui os conceitos, né, dessas duas palavras, paciência e fé. E eu me baseei muito em alguns textos dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, aonde é abordado, né, esses dois pontos, esses dois assuntos, para que a gente possa fazer essa introdução. Então, quando a gente pensa em paciência, a gente imagina a questão da espera, né? É o saber esperar. E aí, claro, esse esperar, ele tem um modo, ele tem uma forma. Quando se é paciente, se busca entender que tudo tem o seu tempo. É como a própria natureza, né, que muitas vezes a gente diz que ela não dá saltos. Então a natureza entende que há tempo para tudo. Há várias estações diferentes, em cada estação as flores, as plantas, os animais interagem de uma forma ou de outra. A natureza não dá saltos. Então, a paciência vem dessa questão do saber esperar. E vem também dentro do Evangelho como a prática da caridade. E aí é bem interessante, porque num dos capítulos que ele vai trazer, né, mais especificamente aí, se a gente for pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai estar lá no capítulo 9, né? Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. E existe lá a instrução da espiritualidade falando que a caridade, a paciência, ela consiste no ato de caridade, né? Porque é perdoar aqueles que Deus muitas vezes colocou no nosso caminho para serem instrumentos de alguma prova, de algum sofrimento. E isso por si só já é bastante complexo e bastante difícil da gente imaginar. A gente pensar aí em pessoas que no nosso dia a dia, que na nossa existência, possam de alguma forma nos impactar, nos trazer algum mal, nos causar algum problema, e a gente saber perdoar essas pessoas e entender que aquilo que elas nos fizeram, por mais dano que tenha trazido para a gente, pode também ser uma forma de aprendizado. Não é fácil, não é simples, mas por isso mesmo que é colocado como um ato de caridade. É a gente ter essa paciência para com essas pessoas que muitas vezes nos testam até os nossos limites. E a gente tem também o conceito de fé, que também vai estar lá no Evangelho. Dessa vez a gente vai pegar lá no capítulo 9, a fé transporta montanhas, no item o poder da fé, aonde ele vai dizer que a fé é a confiança que se tem
na realização de uma coisa, é a certeza de se atingir determinado fim. E que nos dá essa fé uma lucidez que permite que a gente veja em pensamento a meta que a gente quer alcançar e os meios de chegar até lá. Então é a construção de uma confiança que nos permite visualizar todo o caminho que a gente precisa percorrer até aquela meta que a gente quer alcançar. E nos dá essa certeza de que, de fato, isso vai ser obtido. Então, essa é realmente a fé. E aí, se a gente for esmiuçar um pouquinho mais sobre o tema, a gente chega no contexto da atualidade. Como é que eu posso, então, exercer essa paciência, manter acesa a chama dessa fé, dentro de um contexto em que há tantas coisas nos testando a todo momento? E aí a gente tem, obviamente, na nossa cabeça, se a gente parar para pensar o que define o momento atual, diversas situações, diversos problemas, diversos obstáculos que vão vir até nossa mente. Mas eu queria trazer aqui alguns pontos, alguns tópicos que Joana de Ângeles já trouxe um pouco lá atrás, através do livro Amor, Imbatível Amor, que é uma psicografia de Divaldo Franco. E aí ela tem um capítulo que se chama Os Tempos Modernos. E nesse capítulo ela vai trazer exatamente que situações, que obstáculos, o que é que caracteriza essa atualidade e como é que a gente pode entender essa atualidade. Na verdade, só corrigindo aqui, o capítulo se chama Transtornos Contemporâneos, mas está lá no Amor, Imbatível Amor, que é um livro maravilhoso, que tem vários temas interessantíssimos, recomendo demais que vocês depois deem uma lida. São textos curtos, porém muito profundos, como tudo que Joana produz. E aí eu coloquei aqui alguns tópicos para que a gente possa trazer e identificar com essa nossa atualidade. Então ela vai começar falando nesse capítulo sobre a questão dos impulsos, né, que surgem a partir dos nossos instintos. Então, o homem atual, ele ainda tem esse vínculo com esses instintos mais primitivos, que estão muito ligados à busca do prazer. Esse prazer que vai ser buscado tanto na via sexual, de uma maneira desregrada, né? E aí não é a condenação do ato sexual em si, mas a forma como muitas vezes a humanidade se conecta a ele e busca esse ato de uma maneira desregrada, inconsequente, e também as questões do estômago, né? Que aí a gente vem a famosa gula, né? A gente ligar a esse prazer, que são, na verdade, prazeres instantâneos, que não nos saciam por completo e que muitas vezes vão alimentar dentro de nós vícios. E esses vícios vão, por sua vez, criar cenários de frustrações e de ansiedade em nossas vidas. Então, nós ficamos sempre com aquela sensação de que não estamos satisfeitos o suficiente e, por conta disso, sempre buscamos mais e mais esse prazer que é efêmero, que é passageiro e que nunca nos sacia. E isso vai nos dando gatilhos, isso vai nos despertando ansiedades, isso vai nos deixando desequilibrados. E aí a gente encontra também nesse mesmo cenário de atualidade todas as pressões externas, né, que existem, as pressões nos ambientes onde a gente convive, no nosso trabalho, muitas vezes dentro da nossa própria família, nos nossos grupos de amigos, nos ambientes sociais onde nós transitamos, na própria vivência da urbanidade, diversas pressões, diversos compromissos que vão surgindo,
o tempo cada vez mais curto. 24 horas nunca é suficiente para tudo que a gente precisa fazer. Cada vez mais a gente é estimulado a ser mais e mais produtivo. E aí, nessa época de pandemia, se tornou muito comum esse discurso, né? Quando muitas vezes precisamos entrar para aqueles que tiveram essa possibilidade e até esse privilégio no home office, e aí acabaram vendo que perderam limites entre vida pessoal e vida profissional, as tecnologias que invadiram a nossa privacidade e que também nos tiraram esse espaço que é só nosso, né? Se a gente parar para pensar, fazendo um parênteses aqui, é, há alguns anos atrás, não tantos, né? Antes da era do WhatsApp, por exemplo, era comum que as pessoas se preocupassem, né? Na época do telefone fixo, em ligar para a casa das pessoas, em falar com as pessoas até determinado horário. Né? Minha mãe, pelo menos, sempre dizia: olha, depois das 9 não é para ligar para ninguém, porque as pessoas já estão se organizando em casa para ir dormir, para relaxar, para descansar. E hoje em dia a gente vê a internet aí na palma da nossa mão, nos nossos celulares, e as pessoas parecem ter perdido esse limite. Né? Então você tem que estar 100% online, as mensagens chegam a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, e você precisa responder, e você precisa dar conta. Então a gente foi perdendo esses limites e invadindo esses espaços. E a nossa privacidade foi sendo retirada. E aí vem todas essas pressões, a gente tem que dar conta da família, a gente tem que dar conta do trabalho, a gente tem que dar conta de N situações sociais. Temos também a questão da violência urbana, né? Nós que estamos vivenciando, né, no Brasil, já vivenciamos há tanto tempo esse problema, as desigualdades sociais que aumentam, né? Nessa época de pandemia, a gente vê tantos que têm sentido tanta dificuldade de seguir, né, com o mínimo para ter uma vida digna, com um alimento mais simples que seja na sua mesa para os seus familiares, tudo tem se tornado tão difícil. Ao mesmo tempo vem a questão dos medos que a gente tem de sair de casa, de se colocar na rua, e aí numa situação de pandemia como a que a gente vive agora, medo de contrair uma doença, de não conseguir se recuperar. Tudo isso nos traz desequilíbrios e Joana vai colocar aí um termo que são disfunções psicofísicas com tendências agravantes. Ou seja, questões que vão começar a mexer com o nosso emocional, mas também com o nosso físico. Então, questões que vão impactar não só o nosso corpo físico, mas também nós enquanto espíritos. E aí a gente vai ver surgir N casos de doenças, N situações que vão se colocar como desafios na nossa vida. Ao mesmo tempo, a gente tem aí o modismo tecnológico, que vai trazer essas falsas necessidades, né? Nós sempre precisamos ter algo além do que nós temos. Então, de um lado, nós temos as desigualdades gritantes sociais, em que temos grupos, pessoas, famílias inteiras, muitas vezes vivendo abaixo da linha da pobreza, sem ter o mínimo para uma vida digna. E do outro lado, nós temos também essa pressão do mundo para que nós tenhamos sempre mais, para que nós sempre consumamos mais, sempre tenhamos um modelo mais atualizado de celular, um carro melhor, uma casa maior. Então, vejam que a gente vai criando cenários completamente diversos e conflitivos. E aí, essas falsas necessidades vão nos afastando também da solidariedade. A gente acaba se desvinculando da necessidade do outro e se perdendo nessa conexão enquanto humanidade, criando barreiras, né? E perdendo também o sentido dos valores, do que é que realmente importa, do que é que realmente faz sentido.
e mais uma vez alimentando ansiedades, alimentando sentimentos que não constroem nada de positivo dentro de cada um de nós. Então, muitas vezes, a gente entra em processos de aflição, a gente entra em processos de depressão, e quando a gente para analisar com mais frieza a razão por trás daquilo, a gente pode encontrar, às vezes, questões materiais, questões que não têm real valor e que não deveriam nos fazer perder o equilíbrio. Porque realmente o que importa, o que deveríamos valorizar, são questões muito maiores, como família, respeito, solidariedade, afeto. E aí a gente tem também nesse mesmo ritmo, essa busca de sucesso sempre associado ao destaque social, ao ganho de privilégios. Isso passa a ser a meta central do comportamento humano. Então é a escalada contínua que eu tenho que fazer e me colocar sempre numa situação melhor do que a do outro. E aí a gente vê isso sendo explorado largamente dentro da mídia, dentro das redes sociais. Quando a gente pensa aí no Instagram, no Facebook, né, a vida parece ser um comparativo eterno, em que o outro fez uma viagem melhor do que a sua, em que o outro tem uma casa melhor do que a sua, em que o outro está numa situação melhor do que a sua e você precisa correr atrás para estar ainda melhor do que ele. Então cria-se uma sensação de competição e que novamente nos distancia da solidariedade, nos distancia dos valores humanos. E aí a gente vai trazer nesse processo a própria desestruturação da personalidade. Então Joana vem falar que o estresse, ele passa muito por isso, né? É comum a gente dizer que se sente estressado, que está estressado. E aí isso muitas vezes vem dessa insatisfação constante por tudo que pelo que nós somos bombardeados diariamente na mídia, do que nós temos que ter, do que nós temos que ser, do que temos que consumir, de metas e desafios que são sempre contínuos, não importa o quanto a gente se esforce e corra atrás, parece que sempre tem um outro patamar que a gente precisa alcançar e o que a gente alcançou nunca é suficiente. A gente tem dificuldade de parar, olhar para si e avaliar, poxa, o que eu já consegui construir até hoje? E aí, muitas vezes, quando a gente faz essa análise e a gente não encontra determinados marcos de ter adquirido determinadas coisas materiais, a gente acha que a gente não teve sucesso, que a gente não está tendo sucesso. E tudo isso nos desmotiva e nos tira do verdadeiro objetivo, que é estar aqui, que é se tornar uma pessoa melhor, que é trabalhar as nossas questões internas, psicológicas, pessoais, para desenvolvê-las de uma maneira positiva e, ao mesmo tempo, observar o nosso entorno para entender como fazer com que aqueles que estão ao nosso lado também possam se desenvolver conosco. E aí a gente vem a questão do tédio, diante de tantas conquistas que não conseguem nos satisfazer, porque são conquistas meramente materiais. E aí o que é que se busca? O álcool, o tabaco, as drogas, novamente o sexo desregrado. Se a gente for parar para analisar muitas vezes as personalidades, né, os influencers que estão aí na mídia, muitas vezes com problemas com drogas, com problemas com álcool, com problemas com a questão da sexualidade, e que vem dessa eterna insatisfação, dessa desconexão do que eles vivenciam e buscam no dia a dia com os valores verdadeiros que realmente enriquecem e nutrem o espírito. E por fim, todo esse cenário ele acaba criando, né, o desequilíbrio, o desgaste físico e o desgaste emocional. Porque novamente Joana chama a atenção dessa conexão que há entre o físico
e o emocional e, consequentemente, espiritual. Então é aquele dizer antigo, né? Mente sã, corpo são. Nós precisamos estar bem internamente, mas também precisamos estar bem fisicamente. Porque muitas vezes esse desequilíbrio acaba influenciando um ou outro para também não ficar bem. E aí nós é que perdemos nesse processo. Então, são realmente desafios e a gente fica se perguntando, né, diante desse cenário que parece trazer aí coisas tão complicadas, coisas tão complexas, como é que a gente consegue, de fato, vivenciar a paciência e vivenciar a fé? Que caminhos a gente pode trazer para construir uma nova realidade, né? Para mudar esse cenário? E aí eu quis trazer aqui mais uma reflexão especificamente dentro do contexto da fé, para a gente entender, diante desse cenário tão desafiador, é qualquer fé que vai me ajudar a avançar? Ou eu preciso trabalhar essa fé de uma forma específica, de uma maneira mais robusta? Porque nós acabamos de ver que os desafios não são simples. E esses desafios, eu vou até voltar novamente aqui, se a gente parar para analisar com calma, são todos desafios que vão desabrochar e que vão se desenvolver dentro de nós. Muitas vezes impostos por uma questão externa, seja a mídia, seja amigos, familiares, companheiros, trabalho, mas que encontram dentro de nós uma porta, uma abertura. E essa abertura são nossas falhas, nossas imperfeições, aquelas emoções que a gente ainda não conseguiu controlar e dominar. Então, se a gente pensar na fé, a fé também é uma construção interna. E aí eu entendo que essa construção que tem que vir de dentro de mim, essa fé que tem que nascer dentro de mim, ela vai ter que coexistir com esses conflitos que também estão aqui dentro. E aí, lembrando de novo, não somos nem todo anjo, nem todo demônios. Somos uma mistura de luzes e sombras. E estamos ainda num caminho em construção. Não somos perfeitos, mas somos seres perfectíveis, ou seja, que iremos chegar em algum momento da evolução na perfeição. Temos essa capacidade de chegar nessa perfeição. Mas para chegar lá, precisamos ir nos moldando, ir mexendo nas questões aqui dentro. E aí, esse é o verdadeiro desafio. Como a gente consegue administrar essas sombras e essas luzes que temos dentro de nós? Não é de uma hora para outra, não é como uma vela que se acende, como uma lâmpada que se apaga. É um processo demorado, muitas vezes doloroso, mas que exige, acima de tudo, força de vontade. E aí a fé, ela também vai precisar dessa vontade. Essa vontade que tem que ser nossa. Não adianta eu estar aqui falando que você tem que ter fé. Não adianta você pegar o evangelho e ler lá que você tem que ter fé. Não adianta você ouvir N pessoas comentando que você precisa ter fé. Você tem que acreditar nisso. Então é um processo de uma construção de dentro para fora. Essa vontade tem que ser genuína, sua. E aí é nessa questão que a gente vai perceber se essa fé ela vai se transformar em algo verdadeiro ou se ela ainda é uma fé vacilante. Quando a gente pensa na fé vacilante, e aí de novo eu trouxe aqui
o Evangelho segundo o Espiritismo para ajudar a gente nessa construção e nesse entendimento, algumas passagens lá do Evangelho, mas claro que vocês vão encontrar questões sobre fé, sobre paciência em toda a codificação, né? Mas eu quis fazer esse recorte mais sucinto dentro dessas passagens do Evangelho. E aí a gente vai entender que a fé vacilante, ela começa como uma fé meio egoísta, né? Ela é algo muito só pra gente. Ela é algo que a gente guarda só para si, né? Ela é oculta muitas vezes quando a gente percebe que falar em voz alta sobre aquela fé vai nos prejudicar. E aí isso tá lá na parte do evangelho que fala sobre a coragem da fé, em que Jesus, ele nos suscita isso, que nós precisamos ter a fé e ter a coragem de levantar essa mensagem dessa nossa fé, dessa nossa crença para qualquer um. E que se nós vacilamos diante dessa questão, é porque de fato nós não temos essa fé. Então, muitas vezes é aquele crer até certo ponto, né? A gente pode estar no dia a dia, por exemplo, sendo espírita, e isso é uma questão que muitas vezes a gente acaba percebendo nas pessoas, né? As pessoas se dizem espíritas, por exemplo. Não, eu sou espírita, eu acredito no espiritismo. E aí pode estar em algum ambiente, com algum grupo de amigos que não seja no centro, um grupo no trabalho ou o que for, e aí se levanta algum tema em que, dentro da moral, do conhecimento e da fé espírita, você se posiciona de uma certa forma, mas quando aquele tema surge à tona e as pessoas falam, você se cala. Porque você se envergonha, porque você acha que vai ser taxado disso ou daquilo, e aí você acaba não dando a sua opinião. E aí isso é um problema, né? Porque aí a sua fé fraqueja. E aí entender, não é uma questão de, eu vou ficar pregando para todo mundo o que eu acredito, o que eu penso. Não, não é questão de converter, não é questão de pregar, é uma questão daquilo ser a sua opinião genuína e todo mundo tem que ouvir a opinião de todo mundo. É para ser assim, tá? Eu sei que no momento atual parece meio absurdo às vezes, porque as pessoas acham que não podem ouvir uma opinião diferente da sua, mas não é por aí, né? E dentro do espiritismo, o próprio Kardec, ele era muito aberto a opiniões diferentes, ele gostava de conversar sobre opiniões diferentes, ele usava, por exemplo, a revista espírita constantemente para se corresponder com pessoas que acreditavam e que não acreditavam no espiritismo. E isso faz parte do exercício da fé raciocinada, né? Então, aquela fé em que você se envergonha de, em determinados momentos, dizer que tem essa fé, que tem essa crença, ela é uma fé vacilante. E isso vai enfraquecendo dentro de você essa fé, que lá na frente vai te fazer falta, quando você precisar desse amparo. E aí a gente tem que entender que, no contexto da fé espírita, se somos espíritas em qualquer ambiente. Eu não posso ser espírita somente dentro da casa espírita. Quando eu digo que eu sou espírita na casa espírita, eu sou espírita na minha casa, eu sou espírita no meu trabalho, eu sou espírita junto com os meus amigos, eu sou espírita na minha faculdade, eu sou espírita em qualquer ambiente, porque isso faz parte também da minha moral, da minha personalidade, de como eu me caracterizo. É natural, né? O que eu não posso é criar facetas diferentes. Ah, não. Na casa espírita eu penso assim e sou desse jeito. No trabalho eu penso assado e sou daquele jeito. No outro lugar eu sou assim e sou assado. E aí, como é que você vai conseguir articular tudo isso dentro de você, se entender, se perceber e se colocar como uma pessoa, né, efetivamente plena? Se você tem tantas faces diferentes para tantas pessoas diferentes, isso não é genuíno, né? Então a gente precisa investigar se nós temos ainda essa postura,
Por que é que a gente tem dificuldade de sustentar essa fé em determinados ambientes? E aí, de novo, reforço, não é uma questão de pregar, não é uma questão de conseguir adeptos, não. É uma questão pura e simples de que a sua opinião, a sua moral, ela está ligada ao entendimento espírita. E é isso, né? Pode ter gente que quando você fale, por exemplo, se traga, sei lá, um tema sobre pena de morte, e você vai dizer que você não acredita na pena de morte, porque você acredita, né, que a vida é um dom, é algo dado por Deus e que nós não podemos, não merecemos, não temos o direito de tirar isso de ninguém. E é claro que há pessoas que vão concordar e há pessoas que vão discordar, mas você trouxe a sua opinião. Se você acredita em reencarnação, isso também significa que você vai ter determinados posicionamentos, não só dentro da casa espírita, mas fora dela. Até porque o espiritismo ele não pode se desconectar da atualidade, do que nos cerca. Ele está aí para dialogar com o que está acontecendo no mundo também. E a gente precisa se sentir livre para falar sobre isso. Porque quando a gente começa a exercitar essa fé de uma maneira mais plena, aquilo se torna algo tão convicto dentro da gente que a gente consegue ganhar forças, inclusive para superar determinados obstáculos na nossa vida. E aí eu quis trazer um trecho que está lá nessa parte que eu falei, que diz assim: a fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. E aí eu achei interessante esse trecho, porque aí ele já vai trazer uma outra questão, que é o fanatismo, né? Muitas vezes a gente vê o fanatismo dentro de determinadas crenças religiosas, políticas ou de outras questões. E o que é o fanatismo? É essa cegueira, né? E ela está totalmente contrário ao que o espiritismo prega, que é a fé raciocinada. E o fanatismo não deixa de ser uma coberta, não deixa de ser uma cortina para o quê? Para uma fé vacilante. Porque o fanatismo, ele se apoia na violência verbal ou física. Então, aquelas pessoas que têm dificuldade de ouvir a opinião do outro, e quando alguém fala que pensa diferente ou que entende diferente determinado assunto, ela precisa já atacar de alguma forma. Ela contra-argumenta, mas não de uma forma raciocinada, mas de uma forma violenta, alterando a voz, talvez indo até para agressão física. Isso aí é um medo que ela mesmo tem de que os argumentos do outro desconstruam o que ela acredita. E se ela tem medo de não acreditar mais no que ela acredita, é porque essa fé não é forte o suficiente. Vejam que paradoxo. E aí muitas vezes a gente vê situações terríveis de pessoas que perseguem outras por conta de determinadas crenças, de determinados pontos de vista, e que ao fazerem isso só estão mostrando quão fracas elas são, porque elas precisam da força e da violência para se sentir superiores e para impor o seu ponto de vista. E isso não é a fé verdadeira. E aí ele continua, ele diz: a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. E aí a gente pode pegar como exemplo o próprio Mestre Jesus, que chegou aqui na Terra, né, trazendo a crença na vida imaterial, na vida eterna, na existência do Deus eterno, nosso Pai, e que foi motivo de chacota, motivo de perseguição, de violências, de abusos, de maus tratos, mas não vacilou na sua fé e nunca teve um ato de violência por conta disso. Não levantou a mão, não revidou na forma como lhe trataram, aceitou até o fim o seu destino, porque ele sabia que tudo aquilo que ele estava passando e vivendo
era também um ensinamento para todos nós, por mais doloroso que fosse para ele passar por aquilo. Ele tinha um propósito maior do que tudo aquilo. Ele tinha uma fé verdadeira. Ele sabia do que ele estava falando. Então não era o que um fariseu, o que um romano, o que um soldado, o que um rei fosse falar, fosse gritar, não era a violência física que ele sofreu que ia fazer com que o que ele acreditava deixasse de existir. E foi isso que deu forças para ele até o fim, enquanto ele esteve nessa vivência passageira na carne, aqui na terra conosco. E aí é um exemplo bem claro para a gente, né? De que essa calma diante dos problemas e das tribulações é o verdadeiro exercício da fé. De novo, é fácil? Não, não é, né? Jesus era um ser evoluidíssimo, que já tinha tido diversas experiências, que precisou aí de milênios, inclusive, para baixar a sua vibração, baixar entre aspas, mas para realinhar a sua vibração e poder encarnar na Terra e vivenciar conosco tudo que ele vivenciou. E a gente ainda tem um longo caminho para poder chegar no nível dele. Mas não deixa de ser uma inspiração e uma prova de que é possível. De que em algum momento nós também conseguiremos chegar lá. E aí por isso temos que fazer o mínimo que conseguimos para ir a cada dia chegando mais perto desse exemplo. E aí a gente vem para a verdadeira fé, né? Que vai ser justamente essa fé que é colocada acima dos interesses materiais. Então vamos trazer também como um exemplo tantos mártires que a gente teve, né, dentro do cristianismo. As pessoas falavam do que elas acreditavam no Cristo, que elas acreditavam na mensagem que ele trouxe, mesmo que isso fosse colocar elas em situações terríveis, mesmo que elas fossem encarceradas, mesmo que elas fossem perseguidas por leões em arenas, porque aquela fé era genuína, era forte o suficiente para dar um propósito para eles na vida. E isso não está sendo mais pedido de nós, né? Não é mais pedido de nós que tenhamos que dar esse tipo de prova de fé. Mas o que se pede é que a gente mantenha essa nossa fé diante dos nossos obstáculos cotidianos, que se comparados com os leões das arenas dos séculos anteriores, muitas vezes podem ser bem menos complicados. E mesmo assim a gente fraqueja, né? Então essa fé ela é colocada acima das questões materiais, ela é proclamada de forma aberta e ela não só nos serve, não é uma fé que existe só para nos sustentar, mas o principal, ela está colocada também a serviço dos outros. É uma fé que, quando verdadeiramente exercitada, ela nos torna solidários, ela nos torna fraternos. Ela faz com que a gente olhe para as pessoas ao nosso redor e sinta também a dor e a necessidade delas e pense no que nós podemos fazer para ajudá-las. E aí eu não falo só numa questão material, mas numa questão também espiritual, emocional, psicológica. E aí vem aquela outra mensagem que também está lá do Evangelho, né? Não coloques a candeia debaixo do alqueire. Então não pegue todo esse conhecimento que você tem, e aí no nosso caso, o conhecimento da vida espiritual, da vida eterna, né? Toda a consolação que o Espiritismo sempre busca nos dar. Não pegue isso e coloque escondido das pessoas. Não pegue isso e não use para o bem dos outros. Na verdade, isso deve ser colocado a serviço de quem nos cerca, a serviço de nós e a de quem está ao nosso redor e que pode ser beneficiado também desse conhecimento de alguma forma.
E aí ele traz também a fé sincera e verdadeira é sempre, novamente, calma. Faculta a paciência, que a gente estava falando no começo, que também é tema hoje aqui, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então veja que ele fala sobre ter paciência, né, que é o saber esperar, e ter inteligência e compreensão das coisas. Então, isso é a fé raciocinada. Eu entendo por que é que eu acredito naquilo. E porque eu entendo aquilo, eu sei que eu não devo me desesperar. Eu entendo que a vida é eterna. E por conta disso, eu não vou me desesperar. É claro que a gente tem um recorte da nossa vida atual, material, que para a gente é muito mais urgente e muito mais pulsante. Mas justamente por isso, essa vida presente se faz tão importante de ser esse ambiente de teste, de ação, para que a gente já busque colocar em prática tudo isso que a gente ouve tanto dentro dos ensinamentos do Espiritismo. E aí, o que é que a gente de fato precisa, né? Exercitar. E a gente traz de novo Joana, no mesmo livro, no mesmo capítulo, em que ela diz que o significado da luta se estabelece nas metas libertadoras dos sentimentos angustiantes, das paixões primárias, dos instintos básicos. Então, esse chamado de Joana é o chamado da tão famosa, batida, falada reforma íntima, que é o que o tempo todo o Espiritismo nos chama a fazer. Esse olhar para dentro, esse entender o que eu sou, por que eu sou assim, o que eu quero, o que eu busco, qual o meu propósito. E aí a gente ir entendendo dentro da gente quais são as luzes, quais são as sombras, como eu faço para ser melhor naquele ponto, como eu faço para usar aquilo em que eu já sou bom para ajudar as outras pessoas, como eu posso me mexer para progredir ainda mais. É a ação, é a execução. Porque só a leitura, só a reflexão, só o entendimento, sem agir, não vai nos valer de nada. Então, para que a fé e para que a paciência se tornem realmente reais no nosso dia a dia, nós precisamos ter vontade e nós precisamos agir. Elas duas vão ser ferramentas importantíssimas para nos ajudar a seguir em frente, apesar de todo o cenário complicado, difícil e muitas vezes caótico que a gente vive. É resgatando a fé naquilo que a gente acredita, o entendimento dessa vida eterna, dessa vida plural, dessa misericórdia divina, da gente sempre ter novas oportunidades para nos dar a força de aproveitar essa que temos agora da melhor maneira possível. E é a paciência de saber entender que nem sempre as coisas vão acontecer no ritmo que a gente espera, da forma que a gente quer, mas vão sempre acontecer do jeito que nós precisamos. E aí a gente tem que buscar entender por que é que aquilo acontece de uma forma diferente do que a gente queria. O que nós precisamos aprender com isso? Que lições podemos tirar daí? Até para que não
falhemos novamente, né? Não é criar um cenário artificial de gratidão e que tudo é lindo, maravilhoso, o mundo de Poliana, mas é a gente buscar entender, mesmo naquele momento mais doloroso, mais difícil, aquilo não pode ter sido em vão. Porque se aquilo foi em vão, o peso é ainda maior. Então, o que é que eu posso efetivamente tirar dali de aprendizado para que não tenha sido em vão? E aí, com esse aprendizado mais forte, mais firme, mais fresco em nossa mente, a gente acertar o próximo passo. É isso. E é isso que a humanidade precisa também. Essa pandemia escancarou diversos erros, falhas de caráter, problemas sociais, desentendimentos que nós, enquanto humanidade, ainda não aprendemos a superar, não aprendemos a conviver, não aprendemos a buscar juntos soluções, mas sim a apontar culpados, a criar barreiras. E precisamos entender como nós podemos usar esse momento de extrema dor, esse momento tão desafiador, para que todas essas vidas que se foram não tenham sido em vão. O que nós podemos, enquanto humanidade, aprender com isso? Como construir uma sociedade mais justa? Como construir uma sociedade mais digna? Como sermos mais fraternos? Como evitar que situações como essa voltem a acontecer daqui a 5 a 10 anos? E aí por isso que precisamos entender que a reforma é íntima, é individual, mas ela precisa explodir para o coletivo, para a sociedade. Não podemos mudar sozinhos. Temos que construir espaços de mudanças coletivas. E aí eu queria trazer também, ainda dentro desses 2 capítulos que eu busquei pautar aqui a nossa reflexão, que é o capítulo 9, os bem-aventurados os brandos e pacíficos, no tópico da paciência, e o capítulo 19, a fé transporta montanhas, o poder da fé. Eu queria trazer também mais alguns trechos aqui para que a gente possa refletir. Na questão da paciência, tem uma parte já no final que eu, assim, particularmente já li e reli várias vezes, e sempre quando a vibração tá mais baixa e eu preciso dar aquela sacudida, eu vou lá e leio de novo. Porque uma hora eu vou ter que entender de fato. E é o item 7, lá no tópico a paciência, que diz assim: a vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a terra para a terra à fronte. Então vejam que eles colocam aqui, né? E isso é uma mensagem de um espírito que foi feita lá em 1862 na cidade de Havre, e que ele coloca, né, que tudo isso que a gente vivencia, por mais difícil, complexo, doloroso, no contexto da eternidade, da espiritualidade, são mil nadas, são pequenas picadas de alfinete. Mas que para a gente, nesse recorte urgente da vida atual, se torna algo muito maior, muito mais pesado, muito mais doloroso. Mas ele fala que se a gente parar também para observar o que a gente tem recebido de bênçãos, de consolações, de apoios, com certeza, por mais difícil que esteja sendo
a nossa vivência atual, nós podemos encontrar esses momentos de bênçãos, de apoios, de consolações. A gente vai conseguir ver que elas são tão numerosas quanto esses momentos de dor. E que quando a gente busca olhar para esse fardo, para esse desafio, para esse obstáculo, se voltando para o alto, abrindo a mente para a espiritualidade amiga, nos envolver, nos amparar, nós vamos verdadeiramente entender que ele não é tão pesado assim, do que se simplesmente nos curvarmos para a terra e nos desconectarmos de todo esse apoio e ajuda espiritual que sempre está à nossa disposição, se assim a gente quiser. E aí ele conclui: coragem, amigos. Tende no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes que expiar o vosso passado, e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. E aí, novamente, a gente vem com o exemplo do Cristo, em que, como eu já disse, ele veio numa prova infinita de amor, sofrer e vivenciar tudo o que vivenciou para nos dar um exemplo, mas não porque ele precisava novamente passar por aquilo, porque ele já estava num outro nível. E mesmo assim ele conseguiu cumprir a sua missão naquele momento. E no nosso caso, o que nós precisamos no nosso dia a dia é expiar o nosso passado, é recuperar aquilo que fizemos de errado ali atrás e nos fortalecer para essa construção futura. Então nós só temos a nós mesmos a vencer. Jesus tinha todo mundo a vencer. Toda uma multidão de pessoas que não concordavam, que o perseguiam, que discordavam dele, que queriam dar a ele o fim que ele teve nessa existência terrestre. E nós só temos a nós mesmos, como nossos próprios perseguidores muitas vezes. Então temos que também ser generosos com a gente, ser caridosos com a gente mesmo, entender que nós estamos buscando dar sempre um passo melhor do que aquele que demos antes e nos dar tempo também para isso. Mas sempre se lembrando que a paciência que temos que ter conosco, o amor que temos que ter conosco, o acolhimento que temos que ter conosco, também temos que ter com os nossos irmãos. E aí, por isso que ele fala que sede cristãos, essa palavra resume tudo. Precisamos ser cristãos, que é o quê? Ser o exemplo que o Cristo nos deixou. Solidários. Estar abertos a ajudar materialmente, psicologicamente, emocionalmente, aqueles que precisam, para que eles possam se desenvolver conosco também. E aí na outra passagem, que é a da fé, né, que é o tópico lá, o poder da fé, a gente tem também uma instrução do Espírito falando sobre a fé que move montanhas. E aí, casando muito bem com o que nós trouxemos aqui agora, ele vai dizer que essa fé que Jesus diz, né, que se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha daqui e venha para ali, e ela irá se mover. O que são essas montanhas? Né? Jesus usava muitas figuras, muitas vezes alegóricas, mas queria trazer uma verdade bem profunda por trás. Essas montanhas são as nossas dificuldades, são as resistências, as má vontade que a gente encontra, né, na nossa sociedade, os preconceitos que ainda existem, os interesses materiais, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, tudo isso são montanhas que acabam barrando o caminho do progresso da humanidade. E a fé robusta,
verdadeira, como falamos, dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, tanto nas pequenas coisas como nas grandes. Enquanto que na fé vacilante resulta apenas incerteza e hesitação. De que se aproveitam os adversários que se tem de combater? Essa fé não procura vencer, porque não acredita que possa vencer. Então nós temos que alimentar essa fé robusta, esta confiança, esse amparo que nós temos, inclusive, da espiritualidade nesse sentido, para que nós possamos deslocar essas montanhas que nós criamos na nossa vida atual. O preconceito, o egoísmo, o fanatismo, as paixões, o materialismo, todas essas questões que ainda o orgulho, que ainda nos impedem de ser uma sociedade mais saudável, mais perfeita. E aí, para terminar, eu queria trazer essa frase do filósofo, né, brasileiro contemporâneo a nós, que é o Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito, e que tem um livro dele bem interessante que se chama Viver em Paz para Morrer em Paz. E aí ele começa esse livro com essa indagação: se você não existisse, que falta faria? E aí eu acho essa indagação, na verdade, uma motivação, né? Porque se nós estamos hoje tendo a experiência, temos, vivendo aonde estamos vivendo, há um propósito para isso. E justamente por conta desse propósito, não podemos perder as esperanças. E precisamos entender o que nós temos que fazer aonde nós estamos para tornar nós e aqueles ao nosso redor pessoas melhores. Porque aí nós não faremos falta quando aqui não estivermos mais. E a cada vivência que tivermos na experiência material, nós vamos construir um pouquinho mais de propósito, um pouquinho mais de realização, um pouquinho mais de progresso para a gente e para os outros. Então, é através da coragem da nossa fé que no dia a dia nós vamos conseguir construir essas novas realidades. Espero então que nós possamos sair hoje daqui conectados com essas duas visões, da paciência e da fé, e imbuídos desse propósito de buscar nas pequenas coisas do nosso dia aplicá-las, vivenciá-las, para conseguir responder essa pergunta da melhor forma possível. Se você não existisse, que falta faria? Então, que a gente possa realmente deixar um legado por onde a gente passa, um legado de solidariedade, um legado de união, um legado de força, de coragem, de fé e de inspiração para a gente e para todos que se conectam conosco de alguma forma. E para que a gente possa encerrar, então, vamos fazer novamente uma prece para finalizar a palestra nesta noite. Espiritualidade amiga, que conduz esses trabalhos, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui, trazendo a mensagem do Mestre Jesus. Que possamos refletir sobre esses ensinamentos, entendendo que não há respostas definitivas, mas há pontos de partida para a nossa jornada de progresso e de autoconhecimento. Que possamos manter a chama acesa dentro de nós da esperança, de dias melhores, de uma sociedade mais justa. Mas entendendo que tudo isso só se torna possível a partir da ação individual
de todos nós. Com essas palavras, pedindo também para que aqueles que precisam de amparo espiritual, físico, possam recebê-los, encarnados e desencarnados, pedimos autorização para encerrar mais uma palestra doutrinária no dia de hoje. Assim seja. Muita paz a todos, então, e que possamos, em uma outra oportunidade, estar novamente aqui trazendo novas reflexões. Até a próxima.